programa Dias Melhores. Hoje, 16º sermão da série 30 Sermões Proféticos para 2026. Trago uma palavra da parte de Deus. Nessa época agora tem tanta gente, né? Buscando alegria, buscando extravasar, buscando razão, colocar para fora, desestressar. Eu não sei o que é que o Brasil inteiro está buscando nesse momento, mas eu sei que está meio em convulsão, né? Nessa época do ano, as coisas... E eu procuro trazer aqui agora uma palavra de paz, de equilíbrio, de alegria real. Você já ouviu falar? Tem até o mel e tem o mel real. Tem a geleia e tem a geleia real. Então a alegria que eu vim falar para a minha vida e para a tua vida é uma alegria real, tá certo? E o texto que nós vamos ler nessa noite está no Evangelho de João, em seu capítulo 1, que fala do início do ministério de Jesus, né? Não foi que Jesus sempre foi Deus, mas foi quando e a própria leitura que a gente vai fazer vai anunciar isso. E foi no que chama As Bodas do Caná da Galileia, tá certo? E por que é que eu coloquei esse texto? O vinho na Bíblia ele tem uma definição, é como um exemplo, uma figura de alegria. O vinho está relacionado à alegria. E como nessa época agora muita gente está buscando alegrias, né? A verdadeira alegria não traz pesar, não traz prejuízo, não traz culpa, não traz consequências, né? Sabe-se que depois dessa época que estamos vivendo agora no Brasil, as pessoas extravasam em suas alegrias. Não estou aqui julgando, nem que cada um é senhor do seu tirocínio, né? Cada um sabe o que é que tem que fazer. Mas existem alegrias que amanhã a pessoa está com a mão na cabeça, né? Um dia está com a mão para cima de felicidade e no outro dia está com a mão na cabeça sem saber o que foi que fez, né? Ou como lidar com o que fez, né? E o texto do primeiro capítulo, né? No segundo capítulo do Evangelho de João, no versículo 10 diz: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. E fala a respeito desse milagre e dessa ação de Jesus Cristo. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu acho que é uma metodologia pedagógica de Jesus. Ele manifesta a glória dele na vida da gente. Até mesmo ele disse isso: se você não crê pelo que eu falo, se vocês não acreditam no que eu falo, acredite pelo menos pelos sinais que vocês veem. Sinais na Bíblia são os milagres, né? E Deus está no âmago, do jeito que cada ser ele carrega dentro de si coisas que é própria dele. Não está na natureza de fulano trabalhar, está na natureza de fulano estudar, está na natureza de fulano ser assim, assim. Tem coisas que a pessoa já carrega dentro está na natureza de Jesus, né? Ele tem interesse de suprir, né? Não só que a gente fique rindo e na felicidade total, mas as necessidades reais da nossa vida, tá certo? E esse texto vem narrar um fato como esse, né? Diz que tinha muitas pessoas dentro dessa casa. Creio que devia ser um casamento de uma família muito bem em condições financeiras, né? Porque era uma festa muito grande e os casamentos no Oriente geralmente são passadias, e é muita comida, e é muita alegria. Então essa família certamente era uma família influente, tinha muita gente importante, mas por mais que a gente coloque pessoas influentes no nosso convívio, no nosso lidar, no nosso dia a dia, é aconselhável você sempre convidar Jesus a estar dentro da sua casa, né? Nos momentos que você vai celebrar, estou conquistando, estou feliz, estou isso, estou aquilo,
convide Jesus Cristo, tá certo? Não só para se precaver por qualquer coisa, é por gratidão, tá certo? E até porque a gente vai ver porque nesse texto, porque que é bom Jesus estar perto da família da gente, das pessoas que a gente ama, da nossa casa, da nossa empresa, do nosso emprego, do nosso estudo. É bom Jesus estar naquele lugar. O texto, quando eu disse fica no capítulo 1, é porque eu vou falar no capítulo 1. Aí eu citei o texto é no capítulo 1 e li no capítulo 2, mas é porque, na verdade, quem está no capítulo 2 é o mesmo do capítulo 1. E por que é importante apresentar? Bom, era o primeiro milagre de Jesus. Talvez, dentre essas pessoas que estão nos assistindo, ou tantas outras que vão assistir no programa Dias Melhores, com o pastor José Marconi, você nunca tenha ouvido, é natural, pode acontecer, da pessoa nunca parou para ouvir a respeito do milagre de Jesus, aonde aquilo é importante para a vida da gente, como eu posso aplicar isso para a minha vida, ou simplesmente porque eu quero dar uma descansada na minha alma, na minha mente, eu quero ouvir algo da parte de Deus, eu não sei o que é que Deus preparou para você se deparar com esse vídeo nessa noite. Mas certamente Ele quer chegar com a provisão daquilo que é necessário para a sua vida. Porque para buscar essa alegria que estão anunciando aí, que dependendo do estado pode demorar um mês inteiro, uma semana, 10 dias, 15 dias, 8 dias, e resulta em muitas consequências, né? Muitas situações, que Deus guarde todo mundo e proteja, mas a gente sabe que nessa época do carnaval a incontinência vai embora, né? Continência é o contrário, eu sou contido. Aí no carnaval o cara não é contido em nada, ele é o famoso passa os pés pelas mãos, e o fato é que toda ação tem uma reação, toda atitude tem a sua consequência, né? Então esse Jesus que eu estou falando, que o capítulo 2 diz que ele estava numa festa, no capítulo 1 diz que no princípio ele já era. Tá certo? Então, é uma forma de apresentar quem é essa pessoa que está fazendo o primeiro milagre, que foi no epílogo escrito lá, as bodas do Caná da Galileia, como sendo o primeiro milagre de Jesus Cristo, né? Porque Jesus, primeiro, que ele tem interesse em abençoar a família, em promover a alegria, promover as necessidades, suprir as necessidades. E aquele que está naquela casa, ele não está ali porque caiu de paraquedas, surgiu agora, é alguém desconhecido. Não, foi chamado porque ele é candidato a vereador, é candidato a chefe de escoteiro, vai ser o presidente da empresa, é meu gerente. Não, diz a palavra de Deus no capítulo 1 da palavra de Deus, tá certo? Posso fazer uma rapidíssima leitura do Evangelho, onde eu abri no capítulo 2, mas o capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E segue, dizendo que tudo foi feito por ele, para ele, e nada do que foi feito sem ele. Entendeu? Então, eu não sei a necessidade real que a gente está procurando carnaval, porque o ano foi duro, o ano já começou, já tem dificuldade, e vai buscar alívio em muitos lugares, mas eu quero te apresentar o nome de Jesus, que ele pode trazer esse alívio para a sua vida, essa alegria, essa restauração, esse bem-estar, essa cura, aquilo que você está precisando da parte de Deus. E que ele é conhecedor de todas as coisas. Ele estava naquela casa, o dono da casa, eu fiz inúmeros casamentos, inúmeros batismos, inúmeros casamentos, inúmeros. Então, uma coisa que quem faz muito casamento sabe é que primeiro os noivos se preocupam, as equipes contratadas, as famílias. Então, pode acontecer alguma coisa? Pode acontecer algo inusitado. Mas geralmente todo mundo se precave de tudo, todo mundo se cerca de todo cuidado para naquele momento ser um momento memorável, né? Um momento para ficar na memória, para toda a vida, um momento do casamento. Então, num casamento desse porte, alguém importante, todo mundo importante, os donos achavam que estava tudo no controle, mas o fato é que
uma determinada hora da festa, né? Uma hora, eu acho que a festa estava bem empolgada, acabou o vinho. E isso pode ser o vinho, só o vinho, a bebida que acabou ali, ou pode ser algum tipo de alegria que falta em nossas vidas, né? A gente pensa que está conduzindo tudo normalmente, mas está faltando sabor, está insosso, está insípido, como a Bíblia chama, né? Está faltando água, está faltando alegria. E esse Jesus que estava ali, ele é o conhecedor, aquele que no princípio de você, Jesus é feliz, Jesus é sorridente, Jesus é agradável, o cheiro de perfume, do perfume de Jesus é maravilhoso, né? Do perfume de Jesus é maravilhoso, né? Estava com Deus, ele era Deus, e tudo que foi feito na terra tem a vontade dele, tem a mão dele, tem o fazer de Jesus Cristo. Ele era o verbo. Deus dizia, quando Deus falava, Jesus era o falar de Deus. Então qualquer coisa que foi feito na terra, a Bíblia está dizendo isso. O evangelho que nós lemos, aonde, pastor Marconi? João capítulo 1. Não precisa nem estender todo o capítulo. No começo você já vai dizer, no princípio era o verbo e o verbo andava com Deus. E o verbo era Deus. Então é o triuno, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que sabe de tudo, que via tudo, tudo que vinha sendo feito. E esse que fez tudo, quem fez tem capacidade de fazer de novo ou não? Quem fez tem capacidade de suprir. Quem fez sabe que fez porque alguém ia precisar daquilo. E se aquilo falta, tá ali ele. Não fui eu que fiz, eu sei fazer. Tá certo? Eu gosto de artífices. Eu assisto filmes aqueles do Paquistão, aqueles caras que sabem fazer as coisas. Eu adoro o jeito que sabem. A minha geração é uma geração que com um facão e um pedaço de caiba a gente fazia muita coisa, porque a minha geração fazia os brinquedos. Eu sou de uma geração que a gente construía os brinquedos da gente, com lata, com madeira, com rolimã, Naquele tempo, os pais confiavam, né? Pegava em ferramenta e construía. Então, eu gosto de quem sabe fazer as coisas. Jesus sabe, tá certo? Eu não sei nem do que é que você está precisando, mas Jesus sabe o que você está precisando, o que você está precisando antes de você alguma vez ter ou necessitar. Foi Ele que fez, entendeu? Ele é provedor, Senhor e fazedor de todas as coisas. O texto diz isso, tá certo? E Ele está nessa casa, né? Esse Jesus que no princípio era o verbo, Ele está nessa casa. Então, antes que houvesse terra, houvesse mar, houvesse nuvem, houvesse festa, houvesse casamento, houvesse vestibular, houvesse tentativa de emprego, entrar nas Forças Armadas, eita, está alguém que vai fazer o concurso, antes que houvesse qualquer dessas coisas, Ele já era Deus, tá certo? Ele conhece, Ele sabe. Então, antes que houvesse todas essas coisas, Ele estava e era Deus, né? E tudo foi feito com Ele, sem Ele, nada do que foi feito, né? E se Jesus fez, é porque não havia. Então eu posso entender que Jesus é um tipo de especialista, pelo menos eu acabei de falar que a minha geração fazia os brinquedos. E fazia mesmo. Mas, pelo menos, se eu quisesse fazer um carro, eu precisava de uma lata de óleo, uma lata de leite. Se eu quisesse fazer um patinete, eu precisava da madeira, eu tinha que ir na oficina pegar um rolimã. Se eu quisesse fazer um ferrinho de guia, eu não sei como é que você chama no seu estado, talvez eu nem me lembre mais como é que chamava na minha infância, que é aquela rodinha que você vai com um ferrinho guiando aquela rodinha e sai correndo feito um louco e andando com aquela guiazinha, e salta batente. Então eu precisaria da rodinha de um carro de bebê não sei da onde, de um ferro, de alguém. Então Jesus é especialista em fazer as coisas quando não tem. A indústria chama matéria-prima, né? Se a pessoa, Jesus fazer algo na vida, por isso que é milagre. Jesus faz algo quando não tem a matéria-prima. Então, às vezes está faltando, e muitas vezes está faltando muita coisa na nossa vida, principalmente na área imaterial. É ruim quando falta coisas na área material, mas o péssimo é quando falta coisas na área imaterial. Dentro da nossa alma, no nosso sentimento, na nossa preocupação,
nas ansiedades. São muitas as faltas que nós seres humanos temos, e Deus e Jesus é especialista em suprir, em derramar, em pacificar, em refrigerar, trazer refrigério, renovo, regozijo, né? Regozijo. Ele promover satisfação em nossa natureza. E no mundo natural, pastor Marconi, bom, o que fez todas as coisas, de pedra, ar, vento, água, animais e tudo, não teria todas as, olha, todas não é mais ou menos, é só as que iniciam nas consoantes tal, não, todas as coisas são feitas por ele. Quem fez, eu imagino que tenha poder para fazer e trazer isso para a sua vida, viu? E vai chegar coisas boas da parte de Deus, tá certo? Então Jesus, ele é o especialista, e nessa casa está faltando algo, né? Então ele está lá dentro dessa família. Eu creio que, não, ele podia não estar. E hoje isso é uma realidade também. Hoje ele é espírito. Tem gente que não convida Jesus para estar dentro do seu lar, não convida Jesus para o seu sono, não convida Jesus para o seu romance, para a sua atividade amorosa, para o seu cônjuge, para o seu relacionamento, para as amizades, para o seu emprego, para a sua empresa, na sua casa. Você não convida mais Jesus para nada, tá certo? Então, esse texto não é uma advertência, é um esclarecimento que é muito bom quando Jesus está no lugar, porque ele está acompanhando. Ele está vendo, não tem nem a matéria-prima, mas tem a mão de obra que sabe fazer tudo. E ele diz, amém. Sabe, o homem chegou e disse, Jesus, se tu quiser, ele disse, quero. Olha que resposta maravilhosa. Jesus, se tu quiseres, aí Jesus disse, eu quero. Olha, não precisou de muita coisa, eu quero, mas você vai ter que ir lá na policlínica, procure doutor, deixa eu me lembrar, deixa eu falar com a secretária para ver se acha, terça-feira lhe dou uma resposta, não. Jesus, se tu quiser, ele disse, quero. E fez, e faz, e fará na sua vida, tá certo? E os sentimentos também, né? E fez tudo. Deus, na verdade, fez tudo. Eu tava aqui, sinceramente, porque me deu vontade de cantar. Quando eu vou pregar nas igrejas, geralmente eu não canto o hino todo, mas canto os pedacinhos do hino. E eu tava falando isso aqui, e chega a perceber que eu fiquei titubeando, sem saber o que falar. Era vontade de cantar um hino. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem solitário desprezado, pois não tinha como ver a glória de Deus. Diz que o YouTube derruba, né? Então não vou cantar. Mas é belíssimo, né? Bom, eu marquei aqui Efésios capítulo 3, está marcado na minha Bíblia. Bem rapidinho, você vai ser muito abençoado. Já deixei marcado. Diz, aquele que é poderoso para fazer todas as coisas. Quando o pastor Marconi fala aqui, são 30 anos eu guardando, a Bíblia é assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então essa palavra, eu posso não saber todos os endereços, porque capítulo tal, versículo tal, mas eu sei uma quantidade enorme dessa palavra, porque eu guardei no meu coração, para a minha vida e para a tua vida. Então quando eu falo, primeiro eu identifiquei quem é Jesus, que está nessa casa, e agora eu vou dar as credenciais, sabe aquela, o currículo, né, da pessoa, né, a notoriedade da pessoa. Efésios diz assim, Efésios capítulo 3, diz, aquele que é poderoso para fazer bem. Não é mais ou menos, rapaz, eu conheço um cara, mas não é especialista não, mas vai tirar você do prego. Não, não é isso. Jesus faz bem, ele resolve, ele cura, ele sara, tá certo?
contar às vezes até, meu Deus, eu não posso sair pensando nos testemunhos, senão eu perco a hora aqui. Às vezes que pessoa com cirurgia marcada e a gente ora lá, e as irmãs do Circo da Oração ora, e a irmãzinha ora, e eu faço minha oração, e aquela pessoa estava com a cirurgia. Antes do exame, o médico vai fazer um último exame de check-up e vai ver, não sei o que aconteceu. Isso não é retórica, fábula, ficção, isso é a realidade de Jesus, tá certo? Tá além da capacidade racional da pessoa que só vai até o limite do intelecto. As coisas de Deus são transcendentes, tá certo? Ela transcende a questão da filosofia, da onde o psique, até onde a mente alcança é uma coisa, isso aí é o concebível, né, dentro do raciocínio, mas Deus vai além disso. Não, mas isso não tem como ser feito. Aí você perguntou a Deus, não, porque para ele isso aí não tem como ser feito para o mundo natural, tá certo? Uma vez eu tenho família nos Estados Unidos, e eu gosto de ver as coisas, e há muitos anos atrás, você sabe que lá tem aquele ciclone, né? Vem aqueles twists, né? Aquele ciclone, não sei quantos quilômetros de velocidade. Tem até uns caras que não tem eu não sei o que é que eles pensam da vida, que sai correndo atrás daquele negócio para filmar e bota equipamento dentro e chama caçadores, né? E aquilo sai dizimando tudo. As famílias que têm abrigo, correm para os abrigos, para o subsolo, é alguma coisa. E tinha um pessoal numa igreja, uma igreja simples, né? Meu Deus, agora me faltou o nome da cidade. E é uma região muito alagada. Então nessa região, quando vem um ciclone, aí mistura água com lama, com a fúria do vento. E o homem de Deus que estava ali, todo mundo se desesperou, porque da onde ele estava para correr para as suas... E eram pessoas humildes. Geralmente quem tem mais abrigo é quem tem uma condição melhor. Pessoas assim que confiam em Deus, tá certo? Bem-aventurados os pobres de coração, que estarão a Deus. A pessoa que já não tem tanta riqueza, pode ter certeza, ele nunca vai deixar de ter Deus. Nunca você vai deixar de ter Deus. Não, pastor, mas eu sou uma pessoa até bem de vida. Deus não faz acepção de pessoa. O fato é que essas pessoas, eles não tinham o socorro do 911, né, dos Estados Unidos. Nessas alturas do coisa não tem. E o homem de Deus, se foi para a varanda, a gente via... nos Estados Unidos. Então, um chapéuzinho, porque eu também uso chapéu, gosto de chapéu, então tenho uma coleção de chapéu, mas ele estava com o chapéuzinho dele, botou o chapéu para o vento aqui e ficou lá com a mão estendida e orou, e lá vem o furacão, o tufão e o ciclone lá, né, o furacão enorme, né, aquele... e vinha, e ele de mão estendida, vinha. E quando chegou a uma determinada altura, porque aquilo num raio de 5 km já está lambendo, né? Ele vai lambendo o que tiver ao redor, vai chamando para dentro e joga para cima e mistura barro com vaca, com caminhoneta, com Scania, com casa, com telhado, com açude, lá nos Estados Unidos não tem açude, tem represa, tem lago, tem essas coisas. E uns 5 quilômetros, assim, ou menos, ou mais, assim, um pouquinho mais distante, mas já estava bem próximo, bem visível, e o ciclone fez uma curva. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé na minha vida, e eu sinto algumas certezas no meu coração. A minha filha mora na Carolina do Norte, e alguns anos atrás, eu não me lembro quantos anos atrás, veio um tufão desse também muito forte, e já passou pela Carolina do Sul e estava subindo, e Deus falou no meu coração, e eles muito preocupados, tinham acabado de financiar a casa, e quando passa, querido, não tem mais casa, entendeu? Aonde ele passar não tem mais casa. E não é, o Marconi é um homem grande de fé. Não, Deus é bom, ela é filha de Deus, ela foi criada temente a Deus, ela é uma pessoa formada, né, tem a graduação dela, trabalha lá na América, mas temente a Deus, como muita gente que eu conheço lá nos Estados Unidos e no Brasil, né? Como é bom ter Jesus na sua casa. E eu disse, não, minha filha, não vai chegar aí, mas ela olhando no noticiário e acompanhando no celular, e lá vai o ciclone, mas o fato é que quando passou da fronteira entre Carolina do Sul e a Carolina do Norte, que o ciclone fez uma curva de 90.
entendeu? Aí porque foi a sua oração, pastor Marconi? Talvez, mas com certeza foi Deus, tá certo? Então, esse Deus, ele que fez todas as coisas, tem poder. Isso é um Cheetos abençoado que eu tenho, ele lá por 14 pastor elementos, né? É pequenininho, desse tamanho, mas sai desacatando a rua todo. É o Billy Paul, esperando se aquietar para poder pregar, né? Já pensou? Jesus. Oh, meu Deus, ajuda. Então, o fato é esse, né? Aquele que é poderoso, né? O texto que nós lemos. Billy Paul. Aquele que é poderoso para fazer todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Tá certo? Ele é poderoso para agir, para fazer bem na sua vida, diz o texto aqui, né? E um dos nomes que o anjo, quando é anunciado, né, estamos apresentando Jesus Cristo, a Bíblia chama de Emanuel. Emanuel pode parecer, e é um dos nomes franceses, né? Mas ele não é simplesmente um nome pessoal. Emanuel, a tradução de Emanuel quer dizer Deus conosco. Tá certo? Então, é bom ter Jesus, e o próprio nome de Jesus já diz Emanuel. Queridos, eu acho que eu vou fechar essa porta, porque Billy está impossível. Billy! Ó, Billy! Ele estava quietinho, por isso que eu fui gravar, tá certo? Então, esse Deus que é Emanuel, Deus conosco, a Bíblia diz isso. Emanuel, Deus conosco, né? Deus com você. Emanuel, ele é poderoso. Efésios capítulo 3, versículo 20. Agora que Billy não está fazendo barulho, eu posso ler novamente. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age. Aonde, pastor Marconi? Em nós. O poder de Deus age em você. O poder de Deus age na sua situação, no seu lar, naquilo que você está aflito, naquilo que está você considerando ansiedade. Lembre bem, lembre na sua cabecinha quantas coisas não podia e foi feito. Quantas coisas você achou que não conseguiria e conseguiu. Porque aquele que é poderoso para fazer bem, tá certo? Infinitamente, olha aqui, ó. Todas as coisas, além do que a gente pensa. O que é que a gente pensa? A gente olha e diz, bom, com 2 colheres de açúcar e meia colher de leite, não dá para manter uma criança uma semana. Essa é a matemática da lógica real. A lógica de Deus não é assim, querido. A lógica de Deus, ele muda a situação, tá certo? Ele usa alguém, ele vai achar a maneira correta, mas a providência chega em nossas vidas. Ele já usou a mim para abençoar pessoas, já usou pessoas para me abençoar, já usou pessoas para que eu possa abençoar outras pessoas. Ele é Senhor, ele sabe e diz que desde o começo, né, antes de qualquer situação que você esteja passando, eu vou brincar carnaval porque não tem quem aguente. Eu não estou dizendo que você brinca carnaval, eu estou dizendo que o que você precisa para a sua vida não vem do carnaval, tá certo? Não vem de 4 dias, não vem da tela de uma TV, de uma rede de televisão, que o sangue de Jesus tem poder, que eu não vou dizer o nome, ninguém deve pronunciar. Tem nome na terra que você não pode pronunciar. Essa rede de televisão diz que faz um mal horrível a pessoa pronunciar o nome dela. Então, essas coisas que saem nessa época momesca, né? O pessoal entrega a cidade, né, ao rei. Que rei? É o rei Jesus? Não, o rei Momo. Não, você precisa entregar a tua vida, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele fará, né? Jesus Cristo, ele que tem vontade, conhece, sabe, e mesmo que esteja faltando, ele não precisa de matéria, tá certo? Eu só posso cobrir uma casa se eu tiver a madeira, a linha, o caibo, a ripa, os pregos e as telhas. E Jesus já aconteceu, eu estava construindo já algumas vezes, pelo menos 2 vezes, templos grandes, tá certo? O homem chegou e disse, e o pastor fez, outro foi, aí disse, pega quantas telhas? Ele disse, rapaz, aí pega tantas 1000 telhas, ele disse, tá, vou mandar. O homem era, nesse caso que eu estou falando aqui, eu pastoreava numa cidade
chamada Mossoró. E passou um cara que era dono de uma rede de postos de combustível. Entendeu? Uma ex-governadora do estado que eu estou, a família dela é dessa cidade. Ela ia lá na igreja, ela gostava de ver eu pregando, de ouvir, né? Então, quando iam uns deputados, né? Inclusive, por incrível que pareça, até do próprio PT, né? Que disse que não tem tanta afinidade religiosa, mas iam uns deputados lá para a igreja, eles até achavam interessante para ouvir a palavra de Deus, tá certo? E essa governadora mesmo também abençoou, deu uma cozinha completa lá para a igreja, ela gostava do trabalho social que a gente fazia. Eu não sei como é que Deus vai fazer para abençoar a sua vida, tá certo? Mas quando Ele quer abençoar, Ele vai achar uma maneira, tá certo? Levanta a mãozinha e diga amém. Né? Levanta a mãozinha, né? Tá com Deus, tá com o suficiente, tá certo? Aí acabou. Acabou o produto daquela festa, né? O vinho, eu acho que devia ter outras comidas, mas o vinho, eu acho que para aquela região, o vinho tinha muito significado, né? Então, eu não sei o que é importante na minha vida. Às vezes é até o feijão, né? Às vezes é o gás, às vezes é o dinheiro da luz, às vezes é o dinheiro da água, às vezes é o leite, como eu falei, o leite das crianças, às vezes é um Danone. Eu não sei, querido, mas acabou algo e não teria solução, porque se tivesse solução, essa família aqui, como eu falei no princípio, era uma família que tinha dinheiro. Se tivesse solução, eles não tinham mandado recado dizendo para a mãe de Jesus que estava faltando vinho não, sabe? Porque eles iam lá e tinham comprado, porque que não, discretamente, saia, compre mais 18 mil balde, traga pela porta dos fundos e diga que isso aqui é da adega pessoal da gente, acabou a história, já foi, né? Deus resolve, né? Como resolveu a Bíblia inteira, né? Eu cantei um pedacinho da música de Cego de Jericó, espero que o YouTube não derrube meu vídeo porque eu cantei o hino de Jericó, não, YouTube, tá certo? Então, Jesus curou o leproso, Jesus curou o cego, Jesus curou a mulher do fluxo, Jesus... cada um tinha a sua necessidade diferente. Por quê? Ele podia ser especialista em curar só visão, não podia. Então, eis que veio Jesus e ele era especialista e todo cego que chegasse perto dele, não, você viu, né? Tinha leproso, tinha mulher com fluxo, tinha aleijado, tinha cego, tinha endemoniado, seja lá, Deus é especialista em todas as coisas, tá certo? Jesus é especialista. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou apresentando aquele que tem a solução da alegria para a sua vida, tá certo? Por isso que Deus colocou para me trazer esse texto, né? A família não tinha, embora tivesse condições financeiras, para aquele momento não resolvia. Eu fico me lembrando da pandemia. Quantas pessoas que tinham muito, mas não era pouco, muito recurso. E esse recurso não era suficiente. Isso no mundo inteiro. Começou onde eu percebi mais isso era na Itália, né? Pessoas bem de vida e aquelas pessoas idosas com boa situação financeira, mas não, era uma coisa sem freio na pandemia. Então, às vezes, até o recurso não é suficiente, mas mesmo que não tenha recurso, você ter Deus é suficiente, viu? Você ter Deus é suficiente. E mais uma vez, para quem não acompanhou do começo, por que é que eu estou trazendo esse texto sobre o vinho? Porque na Bíblia, o vinho na Bíblia significa alegria. E eu espero que Deus derrame vinho novo, né? Tem muitas canções evangélicas que falam vinho novo, né? Vinho novo sobre... E o primeiro milagre de Jesus foi restaurar a alegria no lar. Não essa alegria, como eu estou dizendo, que o cara vai arriscando a tanta coisa, né? Essas alegrias desses dias, agora a pessoa se põe em risco a tanta coisa. Eu estou falando de uma alegria dentro da sua necessidade
E provavelmente no seu lar, porque esse milagre aqui foi dentro de um lar, né? Então, Deus disse que no princípio ele fez tudo. Então, o amor de Deus faz com que ele gaste o poder dele no seio das nossas famílias, né? Nas coisas que a gente está precisando. E quando diz fazer bem, é porque Jesus gosta. E por que eu estou dizendo que ele gosta de gastar o poder com ele? Bom, faltou o vinho para essa família. Mas uma certa vez, Jesus estava jejuando, foi bem lá na frente. Já tinha passado 3 anos depois disso. E ele jejuou por 40 dias. Um ser humano, ele não consegue. Eu acho que uma pessoa sem comer 6 dias, sem água, eu acho que a pessoa com 4 anos já não, ou 4 dias, perdão, 4 dias já não consegue. Mas, e sem alimento, eu acho que mais 40 dias é dias demais. Então Jesus estava com fome. E ele podia ter usado esse poder para ele. Ele usou, pastor Marconi, aonde? Transforma esse pão em pedra. Ele transformou? Não. Mas quando essa família precisou de um vinho da alegria, que eu não sei qual era o sentido desse vinho, qual era a marca, se era francês, se era italiano, eu sei que quando a família precisa, o poder que ele não usou com ele, ele usa na família. Não é um amor especial? Não parece muito com coisa de mãe, né? Se comeu, mãe, a mãe comigo. Comeu não comeu. Deixou para o abençoado, né? O amor de mãe é um amor extraordinário, né? Ela se poupa para ela, muitas vezes, né? A mãe não faz para ela, mas sai, e é uma coisa que nem ela sabe como é que funciona, né? Então, Jesus Cristo é assim, aquilo que ele não fez para ele próprio, fez para essa família, né? Eu não vou demorar muito, 8h35, né? Uns 20 minutinhos. E aí Jesus disse, mulher, aí a mãe de Jesus chega lá, né, e diz, olha, tá faltando vinho. Ele diz, mulher, ainda não chegou a minha hora. Como se ele dissesse, não seria esse momento para começar a desencadear os milagres. Eu não sei o sentido real disso, tá certo? Seria esse o momento para começar os milagres? Seria esse o momento que começaria a minha trajetória rumo à cruz? Porque Jesus sabia. Eu sei que ele disse, mulher, ainda não chegou a minha hora, né? E mesmo assim, ele atendeu a necessidade daquela família, né? E a pessoa pode ter, como eu anotei até aqui, a pessoa pode, eu falei anteriormente, né? Só que eu não terminei a frase. A pessoa pode ter dinheiro e não ter alegria, pode ter sucesso e não ter alegria, pode ter fama e não ter alegria, pode ter poder e não ter alegria, porque tem coisas que só Deus pode promover. Um dos maiores, eu disse mas eu poderia colocar pelo menos 10 aqui, dos grandes cantores pop do mundo. Eles têm dinheiro que eu e minha família todinha, talvez juntando com a sua, nunca a gente vai conseguir juntar o dinheiro que essas pessoas têm. Mas você pode garantir que essas pessoas têm alegria. Olha, eu não quero citar nome, mas alguns artistas estrangeiros, né, não quer para não citar nada daqui do Brasil para evitar problema, que o Brasil é um país hoje que é muito delicado você falar sobre qualquer coisa que você falar no Brasil, você não pode mais nem expressar a sua opinião. Mas um cantor muito famoso, muito jovem, que canta desde menino, e um vazio enorme na existência dele, porque tem coisas que só Deus pode fazer na vida da gente. Então a pessoa pode ter riqueza, dinheiro, você diz, não, mas é porque eu nem tenho tal coisa, e aí ainda quer chamar de felicidade porque fulano mas é muito bom ser infeliz dentro de uma Ferrari. Não é bom ser infeliz em canto nenhum.
É bom o pouco com felicidade. A Bíblia diz isso. O pouco com felicidade é muito mais do que o bocado com tristeza, com amargura, sem paz. Tem muita gente que tem bocados, né, montanhas, mas é amargura, tristeza, né? E Jesus não, tá certo? Jesus, ele produz algo na nossa vida que promove a alegria real, né? Então a pessoa pode ter, como eu vinha lendo aqui, né? Influência, poder, mas não tem alegria na sua vida. Mas nessa noite vai chegar a alegria do Senhor na sua vida, em nome de Jesus, né? E quando eu disse botar Jesus dentro da sua casa, mas agora eu acho que eu vou levantar um patamar um pouquinho. Você tem que botar o nome disso. Quanto ao mais, não me inquiete, porque traga em mim as marcas de Cristo. Carrega o seu menino o sinal de Cristo. Você tem que colocar a marca de Jesus na sua vida, o nome de Jesus. Por isso que crente fala tanto, o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, porque o nome de Jesus é mais do que a marca de um carro, é mais do que a marca de uma bolsa, de um tênis, de uma calça, de uma etiqueta. O nome de Jesus, porque essas coisas, elas são caras em si mesmas, mas não promove alegria nem bênção na vida de ninguém. O nome de Jesus você precisa trazer para a sua vida, né? Você precisa incluir o nome de Jesus na sua vida, viu? E você precisa identificar o que é que você está necessitando e o que está faltando em sua vida, para poder contar para Jesus. Foi isso que essa família achou. Tá tudo bem? Tá não. O que está faltando? Está faltando vinho. Desespero total. Vamos sair todo mundo correndo doido com a mão na cabeça? Não. Vamos chamar quem resolve. Quem? Jesus, ele está bem ali. Tá certo? Você pode dizer que com Jesus na sua casa está bem ali? Ah, pastor, a minha casa é tão humilde. Eu acho que ele gostaria de estar na sua casa. Eu tenho certeza que ele gostaria de estar com você. Viu? Tenho certeza. Mas aí... Quando ele estava aqui, queriam fazer palácios para ele, para ter ideia. Ele disse, rapaz, até raposa tem canto, os passarinhos tem. O filho do homem, né, que às vezes ele se apresentava o filho do homem. O filho de Deus dizendo, o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Eu tenho certeza que Jesus gostará de estar com você, tá certo? E ele vai suprir toda a falta na sua vida. O que tiver errado, o que tiver faltando, qual é o vinho que acabou, você tem que identificar. Jesus, na minha vida, o pastor Marcão está pregando, isso é um ato de fé, né? Não é confissão positiva, é um ato de fé. Eu creio dessa forma, Jesus. Se Deus colocou para você ouvir essa palavra, conte para Jesus, Senhor, eu estou precisando disso. Qual é a alegria que Jesus quer, que você quer que Jesus faça na sua casa, né? E a Bíblia diz que, a própria Bíblia, né, diz que se a gente colocar a vontade de Deus na nossa vida, a bênção vai perseguir a gente. Tem gente que o cobrador, o agiota persegue, tem tanta gente que persegue, né? Tem gente que diz que segue você, mas nem segue, é só no aplicativo. Mas diz que se você tiver Deus, o nome de Jesus na sua vida, a bênção vai te perseguir. Quem é que não quer ser perseguido pela bênção, né? A gente não tem que sair correndo atrás, correr atrás do sonho, não. O sonho de Deus vai correr atrás de você e vai te alcançar, tá certo? Tenha medo não, tudo que Deus faz é bom. Estou terminando. Então, eles não queriam só resposta, não queriam solução. Jesus, ele é resposta e é solução, tá certo? Toda a Bíblia diz, invocar-me-eis e me achareis. Quando me invocar, aquele que me busca, aquele que bate, aquele que procura. Eis que estou à porta, quem abrir, se você é isso. Então, todo ser humano, não diz de religião, não diz porque você é de uma cor de raça tal, ou se é homem, ou se é mulher. Não, ele diz que é aquele que buscar a Deus, aquele que buscar Jesus, tem resposta de Jesus, tá certo? Já tenho apresentado durante todo o sermão quem é Jesus, né? O poder desse Jesus, aonde esse Jesus está, o gosto de Jesus de abençoar onde ele está, tá certo? Então, acabou o vinho. E a mãe de Jesus não tinha feito nenhum milagre. Então, eu não posso acreditar que ela diz, eu vou lá em Jesus porque ele vai fazer, acostumado já a fazer milagre, ele vai
não tem referência anterior. A Bíblia fez questão de dizer que foi o primeiro milagre. É porque ela olhou assim para Jesus e disse, ele pode. Se tem alguém que pode resolver. E outra, não tem nada que seja tão simples. Porque pensa uma coisa esquisita do cara inaugurar o primeiro milagre, não podia ser. E eis que no primeiro milagre ele multiplicou 5 mil pão logo de cara. Pá, não sei quantos mil peixes, pão. Curou 300 cegos, 800 aleijados e mais. Não. Foi uma coisa que os outros considerariam simples, mas era importante para aquela família. E por ser importante para aquela família, é importante para Jesus. O que é importante para a sua vida? Tá certo? O que é importante? Será que nem isso você pode se cuidar? Isso é importante para a minha vida. Entrega na mão do Senhor, entrega na mão de Jesus, né? Coloca lá no pé da cruz. Senhor, chega, porque Maria aqui está dizendo que a mãe de Jesus diz, sabia que ele era a resposta e a solução. Olha que coisa maravilhosa, né? Ela diz, não, olha, ele é a resposta, ele é a solução. E você pode, não, mas aí Jesus não vai entender meu problema, porque meu problema é que eu não tenho habilidade em suturas pequenas com mononalho, só se for com capigute. Aí Jesus não entende. Bom, então a mãe de Jesus pediu a um carpinteiro, por bem que carpinteiro também naquele tempo poderia trabalhar com pedras, pouca gente sabe disso, né? O ofício carpinteiro poderia fazer algumas outras coisas, mas certamente não era com química, tá bom? Então, não era especialidade de Jesus o metamorfosear, né? O fazer mudar as moléculas daquele líquido para transformar o impossível, porque não tem, eu não sou bioquímico nem químico, mas não tem como você transformar os componentes da água, o H2O, nos componentes do vinho, né? Não tem, pela ciência não tem. Jesus procura saber? Não, Jesus não procura saber. E ele pode. Não sei qual é a causa, tá certo? Eu não sei o que está precisando. Eu sei que até chave que não abre, eu já vi gente, Deus, eu não sei. Uma vez eu perdi a chave, Jesus, volte lá. E eu voltei, ele disse, olha ali, aí estava lá, até achar o que a gente não encontra, tá certo? Estava no meio da rua, a minha chavezinha lá, ninguém carregou. Outra, agora eu me lembrei de um obreiro que caminhava comigo, que ele andou o bairro todinho com a chave em cima do carro, e Jesus, eu acho que ele pregou, acho que Jesus foi segurando a chave em cima do capuz do carro e não caiu, tá certo? Então Jesus chegou e enche aqui as talhas, né, de água, estou terminando já, né? Até transbordar, olha, quando o texto que nós lemos, fazer e fazer bem, Deus vai trazer uma satisfação que vai transbordar em nossas vidas. Transbordar quer dizer, vai atingir outras pessoas que estão perto da gente, tá certo? Tem coisas que a gente atrai para a nossa vida que também atinge as pessoas que a gente ama. Mas aquilo que vem de Deus alcança também, abençoa as pessoas que estão perto de você, tá certo? Eu não sei o que é que tem, se é doença, se é injustiça, se é perseguição, se é traição. Deus está preenchendo com uma alegria nova nessa noite na sua vida, em nome de Jesus, tá certo? Um vinho novo para a sua vida, né? Jesus enchendo as talhas da sua vida, né? A resposta e a solução que nem um químico, nem da atualidade, quanto mais daquele tempo, saberia fazer, Jesus fez pela sua vontade. E não teve muito movimento não, ele disse, tá bom, enche aqui, depois pode levar lá para as pessoas. Então isso me faz pensar que as pessoas testemunharão coisas maravilhosas que Deus está fazendo na sua vida, tá certo? Coisas extraordinárias. E tanto os que encheram, como os demais convidados foram saciados na alegria daquele lugar. Então, com esse final, eu me sinto abençoado também. Então, da forma... eu tinha um pastor que dizia assim, aquele que abre a porta, recebe a luz primeiro. Eu tenho certeza que ao ministrar essa palavra sobre o coração de vocês,
eu também serei alcançado por essa bênção, tá certo? Programa Dias Melhores com seu amigo pastor José Marconi. Fica na paz. Domingo estaremos ao vivo, né? Embora seja época de carnaval, mas estarei lá nos estúdios da rádio, na 89 FM, para transmitir, né, mais um programa Dias Melhores com seu amigo, o pastor José Marconi. Fica na paz, que Deus continue vos abençoando. Tem que ter